Nós temos um ecossistema focado em eficiência energética. Com o solar, você não zera a fatura. Você vai pagar um pouquinho mais de juros? Vai. Mas quem vai pagar esse juro? A própria energia que você está economizando. Se a gente não consegue aumentar o nosso faturamento, a gente diminui o nosso custo. Se você sentar comigo para tomar um café, 1 ou 2% você vai ganhar de economia, com toda certeza. Ela que é fisioterapeuta, trabalha com ozonioterapia e laser terapia infantil. Terapias integrativas com fotomodulação e ILIB. Então, se você procura um atendimento de qualidade, personalizado, terapias alternativas seguras, usadas em vários países sem gerar efeitos colaterais, conte com a doutora Cristina Campos Pagani. Ela é especialista e entende do assunto e é a nossa patrocinadora desse episódio. Hoje vamos receber mais um profissional aqui no nosso podcast, um profissional renomado, trabalha no segmento de energia solar, mas teve passagens também em outros segmentos. Um deles foi a parte de engenharia mecânica em uma das grandes concessionárias do nosso país. Recebo com muita alegria Rodrigo Canteri. Ele está há 4 anos aqui em Campo Mourão. Hoje vai ser um bate-papo incrível. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse profissional, entender um pouquinho da sua trajetória, altos e baixos, e o que ele contribui para a nossa cidade. Seja muito bem-vindo em nosso podcast, Rodrigo Canteri. É contigo. Obrigado, Rodrigo, pela receptividade, pelas belas palavras. E vamos lá, vamos falar sobre eficiência energética, falar sobre comércio, falar sobre tudo. Perfeito. Nós queremos conhecer o pessoa física depois a jurídica. Então vamos conhecer um pouquinho de você, onde nasceu, né, onde você passou uma grande parte da sua vida, quantos anos. Fica à vontade. Então, o Rodrigo, ele é nascido em Jaboticabal, interior de São Paulo. Olha. Há quase 50 anos, vamos falar assim já, né? Já tô mais perto dos 50 do que mais longe. E sou, além de ter nascido em São Paulo, eu morei em muitos lugares do Brasil. Meu pai trabalhava com construção de usina hidrelétrica, então já tem um pezinho na energia renovável. Já tem um DNA. Tá no DNA. Tá. Aí depois depois de rodar em muitos lugares, fomos morar em Ponta Grossa, onde minha formação acadêmica se teve quase toda lá. Trabalhei por muito tempo numa empresa de ônibus chamada Princesa dos Campos. Lá eu comecei a carreira e depois fui trabalhar com as montadoras, sendo Volkswagen e DAF. E aí na parte de comercial, junto às concessionárias também, né? Por onde eu fiquei por quase 30 anos. 30 anos. 30 anos. E aí cheguei até cargos de direção em concessionária. Esse era o diretor regional em Rio Verde, por último. E de lá, tive um grande amor em Campo Mourão e vim embora. E esse grande amor está aqui conosco hoje também, né? Ela tá aí, ela é responsável. Aí, depois de vir para Campo Mourão, aceitamos um desafio de trabalhar com energia renovável, né? Um dos sócios da empresa fez o convite, eu aceitei e a gente começou, a princípio, desenvolvendo um trabalho de meio que consultoria e fomos gostando, pegando gosto, hoje somos sócios também. Perfeito. Rodrigo, antes de adentrar o tema da energia solar, né, que você tem grande domínio, vamos falar um pouquinho da sua experiência anterior. Certo. Né? Conta um pouquinho como que foi essa experiência, né? Quais foram os principais desafios, né? Também o seu crescimento profissional foi muito em prol desse antigo trabalho, né? Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Então, Rodrigo, eu comecei como estagiário, né? Antigamente no Brasil a gente tinha muitos cursos técnicos, né? De contabilidade, de magistério. Era algo muito interessante, porque preparava muito jovem. Então eu com 16 anos comecei o estágio como técnico em mecânica, numa grande empresa de ônibus lá de Ponta Grossa, com perto de 400 ônibus a gestão, e aí foi desenvolvendo, fomos trabalhando. E desde cedo, o grande pilar de toda a formação sempre foi a economia.
né? Que eu sempre, os antigos gestores com quem eu trabalhei sempre falavam o seguinte: se a gente não consegue aumentar o nosso faturamento, a gente diminui o nosso custo. Perfeito. Então, o pilar sempre foi fazer mais com menos. Então, eu brinco sempre, né, que eu aprendi a trabalhar administrando a quarta casa decimal do real. Então, a gente não está falando em 1 centavo, a gente está dividindo 1 centavo ainda para a economia. Então, quando a gente pega essa economia, por menor que ela seja, e multiplica, a gente amplia. E isso eu também levei para a indústria. Quando eu estava na Volkswagen, eu era gerente regional de pós-venda no estado do Paraná, né, engenheiro de campo, popularmente falando. A gente era responsável pelas garantias e tínhamos um grupo de redução de custo também. Legal. Né? Aí é onde a gente aplicava pequenas reduções. Então, o que a gente falava? Se a gente fizesse uma manutenção e depois sobrasse um parafuso, às vezes era ruim, mas às vezes a gente ficava pensando, esse parafuso, realmente ele precisa estar ali? Será que a gente não pode economizar essa porquinha? Perfeito. E Né? tem volume também, né? E aí a gente vai multiplicando, né? Vai pegando esse parafuso que a gente fez toda a montagem, tirou esse parafuso, ele não vai causar nenhum dano, tecnicamente falando, de estabilidade, de segurança, até de desempenho. A gente para e estuda e leva para dentro da fábrica. Ó, vamos estudar se esse parafuso precisa mesmo estar aqui. Ou mudar a dimensão dos parafusos. E aí a gente multiplica por 1.000, por 2.000, por 3.000. No final do mês dá um baita uma economia, né? Então, legal. Aquela história de a gente economizar nos centavos no final do mês faz toda a diferença. Não é só o operacional, e sim também uma gestão. Exato. Qual que é a importância da gestão para você dentro de uma empresa, usando essa experiência que você teve na concessionária? Cara, gestão, eu posso dizer para você assim que ela vai desde a tua vida pessoal, né? Se você fizer uma boa gestão desde quando você acorda, o que você vai fazer durante o dia, que você vai planejando, é a mesma coisa numa empresa. Né? Você tem todas as áreas de uma empresa, seja elas administrativas, seja ela financeira, seja ela contábil, seja ela operacional e até a de estratégia, né? Muitas empresas elas começam sem olhar para o futuro, onde quer chegar, como quer chegar. Começa sem planejamento. Sem planejamento. E foi algo que nós, ao longo desses 4 anos que estamos aqui em Campo Mourão, nós temos feito muito planejamento. Aonde nós queremos chegar? Perfeito. E como queremos chegar, né? Isso que é o mais importante. Não só aonde chegar, mas como chegar e de que forma chegar, né? Exatamente. Já pegando esse gancho, xará, né? Tá aqui o meu xará. Eu quero que você fala para os empresários que estão nos acompanhando. Nós acabamos de comentar a importância da gestão dentro da empresa, um planejamento bem adequado, de acordo com o segmento. Qual que é a importância da economia, né? De você saber ter uma boa precificação, gerenciamento de custo, né? Pegando a tua vasta experiência no segmento de concessionária. Rodrigo, quando a gente fala em gestão, muitas das pessoas, quando a gente fala assim, vou economizar nos centavos. Então a gente logo vem na cabeça de alguns empresários a economia do cafezinho. Mas ela não é essa daí. Né? A economia, quando ela é bem aplicada, ela é a gestão, não é deixar de gastar, é gastar bem o seu dinheiro. Né? É gastar bem o recurso da empresa, é saber investir. Nós hoje planejamos o nosso planejamento da empresa, ele está para muitos anos. Nós não estamos falando de uma empresa que vai durar 10, 5 anos. Nós estamos falando para 20. É um plano de negócio. É um plano de negócio bem formatado. Porque quando a gente fala numa usina de investimento, a gente fala numa rentabilidade de mais de 20 anos o associado. Então, quando o empresário ele monta um negócio, ele tem que saber precificar o seu produto, deixando a margem do marketing, deixando a margem inclusive até da insegurança. Né? Se acontecer isso esse mês, eu tenho que deixar, essa tem que estar ali na sua precificação. E para nós é muito mais difícil. A famosa reserva, né? A famosa reserva. E para nós é muito mais difícil, porque nós trabalhamos com centavos. Né? Então, quando eu vou falar para um empresário, você vai economizar 15%, 10%, o cara, parece bastante. Mas na prática, é nos centavos que a gente está economizando na energia. Né? Então, esse pouquinho, se você fizer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no final do mês, você economizou uma fatura, 2 faturas de energia, que no final do ano ajuda a pagar o 13º de um funcionário. Exatamente. É um custo a menos, né? Tira um pouquinho dali, um pouquinho daqui,
Exatamente. Pega o final do mês, dá um pocão. Dá um pocão. Legal, Xará. E fala para mim, né, na tua rotina de empresa, é fácil separar a jurídica da física? Falando em despesa, valores mesmo. Você consegue separar bem isso? Hoje nós temos uma diferenciação, mas nem sempre foi fácil. Sim. Né? Você precisa ter uma disciplina muito grande, porque quando a gente é empresário, a gente é pequeno, né? É muito mais fácil você misturar, vou sair almoçar hoje. Esse custo é empresa ou esse custo é pessoal? Né? Então, essa diferenciação ela é fundamental na mensuração, para você mensurar todos os custos. Né? Então, você tem que ter muito bem definido um plano de contas, né? Onde você colocar a despesa na caixinha adequada. Então, a despesa de refeição vai numa caixinha. Despesa com marketing, em outra caixinha. E assim é como quando a gente fala em plano de contas, parece coisa gigante, né? De uma empresa gigante. Mas fica muito fácil eu pegar lá e falar, eu quero ver quanto que eu gastei com transporte. Então eu vou pegar o que foi gasto com gasolina, o que foi gasto com locação de veículo, com manutenção de veículo, tudo isso está dentro do plano de contas. Então a análise ela fica muito mais fácil. E de tempos em tempos é fundamental fazer essa análise para corrigir os rumos e acertar, né, o que tiver errado e até melhorar o que está para melhorar ainda. Legal, boa explanação. Agora eu quero, já que a gente falar um pouquinho de energia solar, né, principalmente para as pessoas que têm dúvidas, né, aquela pessoa leiga. A primeira pergunta é, a partir de quanto na fatura compensa ter energia solar? É muito relativo quando a gente fala a quanto que vale a pena. Se a gente parar e pensar que toda a economia que você causar na sua fatura, vamos dizer que você fez uma instalação simples de apenas 4 placas e um microinversor, né, que em média vai gerar em torno de 280 a 300 kW mês. Então a gente está falando de uma fatura pequena. Né? Só que o investimento que você faz para comprar esse sistema, você vai deixar de pagar de luz. Eu fiz um financiamento para 4 anos. O sistema perdura por 20, por 25, 30. Então, em 4 anos, você pagou o financiamento justamente com a economia que ele te gerou, né? E depois você só vai estar economizando ad eterno. Não ad eterno, mas por um muito longo tempo, né? Manutenção. E sem contar que, nos últimos 2 anos, nós tivemos reajuste de energia pífios. O ano passado a gente não teve, e este ano a gente teve 2%. Existe uma conversa, e nos bastidores ela já é bem grande, que o ano que vem, determinando ou conforme for o caminho, né, esse reajuste pode ser de 15%. Caramba! Porque está represado. Hoje a Copel, ela figura entre as... se a gente estava falando com 30 operadoras de energia, comercializadoras no Brasil, distribuidoras, a Copel está lá em 25ª, 26ª das mais baratas. Olha lá. Então hoje nós temos aí uma das energias mais baratas do Brasil. E como ela acabou de ser privatizada, o que a gente vai ter? A gente tem uma recuperação de recursos aplicados nessa privatização. Quem colocou o dinheiro ali quer retirar o capital. Então é muito provável que o ano que vem a inflação da energia seja bem alta, como foi nos anos anteriores, né? A gente vem nos últimos 10 anos onde a inflação da energia é sempre quase o dobro da inflação normal. Sim. Então, esse aumento que a gente teve agora, ele não condiz com a realidade do segmento. Né? Se a gente pegar a Guarapuava, que ela não é Copel na cidade de Guarapuava, ela chama-se Energisa, né? Na cidade de Guarapuava eles tiveram 15% de reajuste. Caramba, bastante, hein? E o que influencia o aumento da conta de luz? Cara, influencia tudo, né? Falando em questão das bandeiras. Né? Para as pessoas entenderem. A questão da bandeira. A bandeira é um artifício do governo para fazer a população gastar menos energia. Perfeito. Né? Se ela não gastar menos, ela vai pagar mais. Então, o objetivo central da bandeira é falar assim, população, diminua o consumo de energia, porque os reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos. Que hoje, 70% da nossa matriz energética é de hidrelétrica ainda. Então a gente trabalha aí até um pouco mais, mas o principal é hidrelétricas.
Então, o que acontece? Não está chovendo, com todas essas mudanças climáticas que a gente está vendo. Entrou O tempo calor, tá meio tá louco. seca, né? Isso. E assim também, tudo está ficando eletrificado, né? É fogão por indução, todo mundo quer um ar-condicionado, todo mundo quer conforto, é mais tablet, é mais celular, é carro elétrico, Carro elétrico. né? Então, a parte de eletrificação na vida do ser humano, ela está maior. Então, o consumo de energia por si só já aumenta. Então, a gente vem com o consumo de energia aumentando ano após ano. E a gente não tem mais construção de grandes hidrelétricas, que nem foi Itaipu, Tucuruí, Paulo Afonso, etc. Hoje a gente está falando em energia mais concentrada. Interessante. É mito ou verdade? É mito ou verdade? Né? Só vale a pena colocar energia Solar. solar R$ 350 para cima. Então, foi como eu acabei de falar para você. Se você tem uma fatura de, estamos falando numa casa, só dá para colocar acima de bifásica, não dá para colocar monofásica, porque a gente não tem equipamentos ainda, né? Mas, se você pegar para analisar uma fatura aí de R$ 150, onde ele é bifásico, ele paga R$ 50 de tarifa mínima, ele tem R$ 100. Esses R$ 100 ele pode economizar. Perfeito. Né? Eu vejo falar bastante na rua, né? Como a gente é leigo, né? Aproveitando a tua experiência, eu acho que não vale a pena colocar energia solar, porque eu gasto 300, eu gasto 250. Eu percebo que as pessoas têm muito essas dúvidas ainda. São dúvidas bem comuns. Só que assim, se a gente parar para pensar hoje que todo mundo tem um ar-condicionado e gosta de ligar o ar-condicionado, principalmente agora no calor. Exato. Dificilmente você vai estar falando em alguém de 150 a R$ 200 de fatura. Né? O que é interessante também citar é o seguinte: com o solar, você não zera a fatura. Você vai pagar sempre a taxa mínima, seja ela mono, bi ou trifásico, que são as condições de tarifa mínima, né? Sim. E mais a iluminação pública e os impostos. E qual que é a média? Como funciona esse rateio? O rateio, por exemplo, da iluminação pública, conforme você vai aumentando o consumo de energia, ele vai aumentando a sua iluminação pública. Então, quem gasta 100 kW paga X. Quem gasta 200, paga X mais 1. Um pouquinho mais. Quem gasta 350, é X mais 2. E assim vai até 1.000 kW. Isso a gente falando em termos de residencial. Mas o comercial é quase da mesma forma também. O que as pessoas têm na mente, né? É que, vou colocar a energia solar e vai zerar. Não zera. Vai ficar os R$ 50 a tarifa mínima, Sim. Os impostos, PIS, COFINS, mais o ICMS, que de uma das partes da energia que ele não retorna, e a iluminação pública. Né? Então já vamos falar aí que a fatura vai ficar em torno dos R$ 80, R$ 90. Perfeito. E para aquela pessoa que não tem o valor do investimento, existe linha de crédito para energia solar? Hoje sim. A gente trabalha com todos os bancos, né, que tem a linha de investimento, mas existe um banco que é uma cooperativa de crédito, que ela tem uma linha específica para isso, né, onde a taxa está bem, bem interessante. Se você parar e olhar a economia que se causa, você paga o financiamento e ainda te sobra. Então vamos falar assim, a pessoa tem uma tarifa aí de R$ 300, 250 a R$ 300. Faz o financiamento, faz lá em 72 vezes, vai pagar um pouquinho mais de juro? Vai. Mas quem vai pagar esse juro? A própria energia de que você está economizando. A própria economia. A própria economia. Você não está tirando do bolso. Perfeito. Né? Boa colocação. E ainda sem falar que essas parcelas são fixas. São 72 parcelas fixas. Então a economia teve o reajuste no ano que vem, a tua parcela do financiamento ela está fixa. E a tua energia subiu. Então você vai tendo essas variações. Uma dúvida aqui, Xará. Se a pessoa ela tem um recurso para fazer um investimento, vamos supor que deu R$ 20.000. Ela tem o valor. Certo. Na tua experiência, compensa ela pagar à vista com o dinheiro ou compensa ela pegar um crédito? Se ela for disciplinada para pegar e repor essa economia dos 20 mil com o resultado da economia da energia, vale a pena ela fazer ali que esse juro que ela pagaria para o banco, ela torne em capital próprio. Perfeito. Agora, se ela tem outra atividade, se esse é a reserva que ela tem para alguma emergência, alguma coisa, eu recomendo pegar o crédito. Então, é uma análise pessoal de cada um.
Eu tenho 20 mil guardado para uma eventualidade. Eu vou vou colocar solar. Pô, peraí, mas e se eu tiver uma eventualidade? Porque uma criança fica doente, ela não avisa. Sim. Simplesmente dá dor de garganta, você tem que levar ela no médico, daí você tem que gastar remédio, etc. Perfeito. Agora, vou pegar o financiamento no banco e vou causar economia, cada um faz a sua análise, mas é aquela história do cada um sabe o tamanho do sapato. Legal, mas tem toda essa orientação lá com você. Sim, a gente orienta. Não é só uma venda, é uma consultoria. É uma consulta. Então já vamos falar um pouquinho mais da empresa. Certo. Como funciona. Explica um pouquinho mais sobre o seu negócio. Que eu vi que é um grupo. Hoje nós temos um ecossistema focado em eficiência energética. Porque quando a gente começou, eu cheguei para trabalhar, a empresa já existia, já estavam com várias instalações, fizemos instalações em grandes marcas da cidade, né? Só que o que a gente percebeu, a empresa de energia solar abre uma e fecha outra. Sim. Hoje, Campo Mourão, uma cidade de 100 mil habitantes, ela tem quase 30 empresas de energia solar. Caramba, tudo isso já? Tudo isso, bastante. E aí, o que a gente tem muito no mercado? A gente tem muito gente vendendo gato por lebre. Da mesma forma como qualquer segmento. Né? O equipamento é ruim, é de má qualidade, não produz aquilo que se promete, se projeta, mas ele cobra seu preço e disputa com a gente que só trabalha com equipamento premium. Perfeito. Então, o que a gente percebeu? Que era um segmento que logo ia ficar saturado. E aí nós demos um passo à frente. E aí nós já começamos a pensar na parte de uma venda consultiva, evoluir a empresa. Então, Legal. da Ciclosol, que é a empresa mãe, né? A Ciclosol está no mercado há quantos anos? Há 5 anos. 5 anos no mercado. 5 anos no mercado. Já saiu daquela esteira das empresas que não duram, né? Se a gente pegar hoje as microempresas no Brasil, elas vão até 5 anos e depois fecham. Sim. E começou tudo pela Ciclosol. Começou tudo pela Ciclosol com a instalação de energia solar. Legal. Aí que vocês criaram, eu estou vendo aqui, a Solaritá. A Solaritá foi agora a última mexida que nós demos. Então, como eu falei para você, lá no início a gente fazia o planejamento, a gente olhava já como que estaria a Ciclosol ao longo do tempo. Porque o que acontece? Por mais que você uma venda de valor agregado interessante, né, ela acontece e a pessoa, se tudo ocorrer bem, ela só vai te procurar para fazer limpeza e só do sistema. Uma manutençãozinha ou outra. Então, a recorrência de serviço ela é menor. Uma vez instalado, você não tem como instalar de novo, a não ser que você vai projetar uma ampliação. Né? Aí, o que a gente faz? A gente planejou. Peraí, a gente não pode ficar amarrado a isso. Nós temos que ser autossuficientes daqui para frente. Então, nós ideamos a Ecocan, né? Que é uma empresa focada em promover economia para as empresas. Perfeito. Esse é o cerne principal. E como que é essa economia? Que tipo de economia você está tratando para a empresa? Rodrigo, ela pode ser das mais variadas formas. Nós temos a capacidade de, desde modernizar a iluminação da empresa, falando de uma forma simples, mas as empresas ainda têm fluorescente, a gente pode entrar com LED, a gente pode colocar um motor de uma eficiência melhor que cause menos consumo. Nós podemos mudar o grupo tarifário do cliente, a gente já fez isso. Né? O cara está dentro do grupo A, que é um consumo hora sazonal, ele paga mais caro no horário de ponta, que é das 18 às 21, né? E a gente traz ele de novo para o grupo B, coloca solar, tira solar, leva para o Mercado Livre. Então, a gente, nas nossas consultorias, nós apresentamos de 5 a 6, 7, 8 formas de o cliente ter economia. Às vezes, juntando Mercado Livre com o solar, né, fazendo um grid zero, que nem nós estamos fazendo num grande frigorífico da cidade, um grid zero. O que é o grid zero? É um cara que tem uma usina solar e ainda está indo para o Mercado Livre. Hoje, dentro de Campo Mourão, não tem ninguém que faça isso. Nós somos os únicos. Então, só para ficar claro, a Ecocan ela é direcionada para empresas. Não, ela pode ser residencial também. Quando a gente fala em economia, a gente foca para empresas e para residencial. Esse é o nosso segundo passo com a Ecocan.
Porque quando a gente fala para o cliente que a gente pode causar uma economia, nem sempre esse cliente quer investir. Mas ele quer economizar. Ele precisa economizar. Então, o que a gente promove? A Ecocan faz a gestão das usinas dos nossos investidores. A usina que a Ciclosol construiu, aquelas usinas de investimento que hoje todo mundo popularizou. Só que o que a gente passou a perceber? Todo mundo faz usina de investimento, as demais empresas também fazem, os integradores, como a gente chama o pessoal de solar, só que eles levam essas usinas para outras cooperativas, outras associações, de fora de Campo Mourão. E o que nós pensamos? Nós pensamos sempre na economia circular, nós nos baseamos nisso. Por que eu não causar uma economia dentro de Campo Mourão, fazer esse dinheiro ficar em Campo Mourão e ser gasto no comércio de Campo Mourão, promovendo uma economia para Campo Mourão. Interessante. Né? Pensando no comércio local. Local. Então, com isso, nós fundamos a primeira e única associação dos consumidores de energias renováveis de Campo Mourão e região, que é a COPCamp, que é a nossa terceira perna do ecossistema Solaritá. Interessante. E aí nós fazemos a nossa análise de marketing, promovendo a reestruturação dos nossos sites. O nosso pessoal de marketing chegou e falou, gente, vocês têm um ecossistema na mão. E nós paramos, olhamos assim, falamos, o pior que é verdade, né? Nós montamos algo, uma coisa complementando a outra, temos toda a estrutura, porque não damos um nome para isso. E aí que a gente fizemos todo um estudo de marca, né? E o nome Solaritá é interessante, porque vem Solaritá, né? Já tem o nome de solar no nome, sim. Mas porém, era uma palavra italiana que significa iluminando. Então nós estamos iluminando o futuro. Perfeito. Então, quando a gente fala que a gente vai usar a Solaritá para causar economia, e uma economia circular, é nisso. Os donos da usina são da Concam, eles geram os créditos de energia que vai para o sistema da Copel. Esses créditos vão para nossos clientes, seja ele famílias ou seja ele empresas. Vocês vendem essa energia. Créditos de energia. Crédito. Nós não podemos vender energia, não somos comercializadores, por enquanto. Sim, o crédito. No futuro ainda, a gente inclusive já tem estudos para isso, né? Então a gente pega esse crédito de energia e repassa para uma empresa, para uma cafeteria, né, para um restaurante, para um supermercado, uma cooperativa de carne, uma cooperativa de médicos, né, um hotel. Se você na sua residência, aí sim para nós faz diferença o tamanho da conta de luz. No caso de investimento. No caso da economia do crédito. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Xará, para a gente. Então tem dois pilares. O primeiro pilar que eu entendi é o investidor. Então se tem alguém que está nos assistindo que tem interesse em aplicar o dinheiro, poxa, eu quero investir em energia solar, quero fazer parte, quero ser associado da COPCamp. Ela consegue, é isso? Ele consegue. E nós temos um diferencial que muitas das cooperativas não têm. Nós trabalhamos com pequenas usinas até as grandes. Nós não Qual que é a diferença? A diferença é que todas as outras cooperativas vão trabalhar com usinas do que a gente chama de 75 kW. Que são as grandes, com 200 placas, por exemplo. Mas nós não, nós vamos trabalhar com aquela cara... Nós temos usinas no nosso pool de administração que hoje os caras têm usina de 15, de 20 kW. Entendi. Que aí a gente maneja e trabalha de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Hoje nós temos condomínios que utilizam nossos créditos de energia e promovem a economia para os seus condôminos. Então o outro pilar seria aquela pessoa que ela não tem energia solar, porém ela quer adquirir crédito. Ela quer economizar. Legal. Até 20% na sua fatura. Com bandeira tarifária, essa economia ela é extrapolada. Vocês fazem os cálculos, fazem certinho, vê a viabilidade. Exatamente. E repassa para esse cliente. Repassa para esse cliente. Nós já temos clientes aí, nós estamos com a operação há mais de 3 anos, 2 anos e meio, vamos dizer assim, rodando, né? Porque como todo empresário começa, pequenininho, na informalidade, né? Nós tínhamos a Ciclosol, tínhamos uma mudança de legislação que tinha na época, caso da 14.300, né? E aí o que a gente fez? A gente foi mudando o nosso foco. E aí a gente começou a comercializar esses créditos
para uma rede de supermercados da região. Tem Piabiru, Roncador e Iretama. E aí a gente viu, opa, dá certo. E fomos aprimorando o modelo de negócio. Então, de uma rede de supermercado, hoje nós temos mais de 45 clientes. Tudo na Concan. Tudo na região da Concan. Legal. Né? Então, são 30 usinas hoje, né, em média. Nós temos vários entrantes, né, várias usinas que já estão entrando. E agora estamos sendo, assim, estudados para dar um passo maior. Nós temos clientes investidores que fizeram usina hidrelétrica, pequenas centrais hidrelétricas, que estamos conversando para que no futuro a gente traga eles para dentro também da nossa associação. Perfeito. Eu estou te fazendo essas perguntas, né? Eu vi que para você é muito simples, né, falar de energia solar. Mas eu estou tentando deixar uma comunicação para que todos entendam. Sim, é perfeito. Né, de forma mais simplificada, para as pessoas entenderem, né? Porque é um segmento que tem muita parte técnica, né? E as pessoas tendem a usar o Technic-Case, né? E a gente tenta simplificar ao máximo para o cliente. Às vezes o cliente vai pegar uma fatura de energia e tem dificuldade de entender. Porque a fatura de energia está lá, TE, TUSD, IP, isso, aquilo. Aí você vai falar, tarifa de energia, tarifa de uso do sistema, né? É como uma rodovia, né? E vamos dizer que os créditos são os carros. E tem o pedágio. Você paga para usar a rodovia. Perfeito. Então a energia, ela vai chegar na sua casa. É uma parte. O sistema, o uso dos fios e do poste é outra parte. E a Copel cobra pelos dois. Então é Copel Energia e Copel Distribuição. Perfeito. Né? Então na tarifa de energia a gente sempre vai estar olhando dois componentes tarifários. O custo da energia, propriamente dito, e o custo do serviço, do poste, do fio, que nem hoje choveu, caiu um monte de poste, que arrebentou o fio, a gente tá pagando, é uma conta que a Copel cobra para reparar tudo isso. E aí entra lá na TUST. Né? A tarifa de energia a gente paga, por exemplo, a Itaipu. A Itaipu só gera energia. E ela manda essa energia. E aí a Copel que faz essa distribuição. Tudo passa pela Copel. Em grande parte do Paraná, sim. No Paraná. Aqui falando de Campo Mourão. Aqui em Campo Mourão, só a Copel. A gente não tem mais as autarquias, as empresas municipalizadas, né, em termos de energia. Só algumas cidades no Paraná que ainda tem. A Marechal Cândido Rondon, por exemplo, Guarapuava, que é a Energisa, que eu citei. Algumas cidades no norte, Coronel Vivida. Mas são autarquias que nem Piabiru tem autarquia de água, que não é Sanepar, que é municipalizado. Então, vai da prefeitura fazer o seu modelo de negócio. Campo Mourão escolheu por ter a Copel como fornecedora de energia e a Sanepar como fornecedora de água. Então, ela não se... ela fica na outra parte de gestão da cidade. Né? Legal. Como que você vê isso? Eu vejo com bons olhos, porque você tem custos diluídos, né? A gente fala sempre em custos, então são investimentos que para o município fica difícil de fazer. Né? A máquina pública ela precisa estar o mais enxuta possível, no meu modo de ver, para ela ser eficiente. Assim como uma empresa às vezes quer automatizar um serviço para poder ser mais econômico e ser mais ágil, o poder público também tem o dever de fazer. Precisa fazer. Né? Precisa fazer. Tem que ser gerido como uma empresa. Concordo plenamente. Né? Como tem que ser. Então essa é uma visão. Legal. Fala para mim quais são as principais objeções, né, que você encontra no dia a dia com a energia solar? Rodrigo, a principal delas, o pessoal olha questão de valor. Não estou falando custo, estou falando valor. Sim. Né, diferenciando. Por quê? Porque você vai fazer um investimento que é a longo prazo, é um investimento alto. Estamos falando em sistemas geralmente de mais de 10 mil reais. Né? Então as pessoas ainda não pesquisam como deveriam pesquisar. Você Né? acredita que falta informação? Não falta informação. Ou as pessoas não querem encontrar informação? Não, eu acho assim, as pessoas querem facilidade. Se eu sou o vendedor e levo essa facilidade, eu posso levar uma boa facilidade ou uma má facilidade. Né? Então, hoje o que acontece? É que nem quando você vai comprar um carro. Você vai ter uma marca Volkswagen e você vai ter uma marca Fiat. Uns gostam da Fiat, outros gostam da Volkswagen. É preferência. É preferência.
Só que daí você vai ter, por exemplo, um Audi, que é o mesmo Volkswagen, teoricamente, em termos de tecnologia, para utilizar algumas plataformas, né? E o Volkswagen? Ah, mas o carro te leva para o mesmo lugar, ele faz a mesma coisa. Mas você tem uma tecnologia diferenciada no Audi. Qualidade, tecnologia. Qualidade, exatamente. A mesma coisa com o produto solar. Você tem Boa analogia. você tem um inversor que ele te entrega o que ele se propõe a entregar. E você tem um outro inversor que te entrega muito mais. Nós falamos hoje no inversor que nós trabalhamos que ele produz 5% a mais de energia, né? E a gente pode provar isso com os sistemas que a gente já tem instalado, de muito semelhantes, e ele dá retorno. Perfeito. Qual que é o principal problema que ocorre dentro de desse projeto? Um exemplo, para ser mais claro, a pessoa contratou energia solar. O que pode acontecer para não atingir o objetivo? Questão de ver sombreamento, quantidade de placas, ou não fez o cálculo correto da demanda do cliente. Na hora da venda. Na hora da venda. Ah, eu quero gastar 15 mil reais. Não, dá. A gente escuta isso. Mas daí o cara consome muito mais, mas ele não quer perder aquela venda. Então não faz a análise correta da necessidade do cliente. Exatamente. E a necessidade do cliente, você não pode olhar ela só agora. A gente acabou de falar aqui de uma eletrificação hoje que ela está muda muita coisa. Então eu sempre pergunto para o cliente, e você está colocando energia solar agora, né? Semana que vem você vai querer aumentar um ar-condicionado? Ah, eu vou. Então a fatura que você está olhando de energia hoje, ela vai ter um consumo a mais. E a gente sempre brinca com o cliente, né? Depois que ele coloca a energia solar, ele esquece da economia. Ele não apaga mais a luz direito, ele já lava a roupa diferente. Antigamente ele juntava para lavar a roupa tudo no final de semana só, ele já começa a lavar todo dia, né? E um outro detalhe muito importante, né, que a gente costuma até deixar bem claro para o nosso cliente: a energia solar, ela tem que ser bem usada para causar mais economia ainda. Porque, falando assim em termos de valores mesmo, se você instalar energia solar na sua casa hoje e você só utilizar ela à noite, com a mesma quantidade de quilowatts, você tem um retorno financeiro. Se você usar durante o dia você tem outro retorno financeiro. Por que isso? Toda a energia que você produz durante o dia, em vez de você mandar para a Copel, você pode utilizar ela dentro da sua casa, lavando a roupa, passando a roupa, máquina de lá fazer pão, do que você quiser elétrico. E ela sai da energia solar produzida instantaneamente. Olha lá. Que a gente chama de simultaneidade. Essa energia, ela não passa pelo medidor da Copel. Então, a partir do momento que ela não passa pelo medidor da Copel, ela não gera PIS, COFINS, ICMS. Gera os impostos. Não gera os impostos. E ela não contabiliza para a tua taxa de iluminação pública. Então, vamos supor, se você não tinha solar e você gastava 350 quilowatts, que dá em média aí uns 280, 290 reais por mês. Você colocou energia solar e faz uma boa gestão, você vai usar da Copel, vamos dizer lá, seus 100 quilowatts, que é a sua taxa mínima. Né? O que vai acontecer? A sua taxa de iluminação ela vai cair e os seus impostos vão ser menores. Agora, se você continua consumindo os seus mesmos 350 kW, porém só do período da noite, a sua taxa de iluminação pública está nos seus 350 kW. Você vai economizar? Claro que vai. Mas num percentual, numa proporção menor. Perfeito. É o que a gente fala. Aí é a venda consultiva. Legal. Tem aquele cliente que contratou lá para atender uma demanda, deu lá 15 placas. Certo. Porém, ele descobriu que a demanda dele é maior. Existe a possibilidade de aumentar? Isso parte do planejamento da venda. Porque às vezes você vai vender para um cliente e você percebe que o cliente ele vai querer aumentar. Né? Então você não pode vender um sistema qual que é o coração do negócio? É o inversor. E o inversor hoje, ele tem capacidade infinita. Você pode colocar até inversor de 75 numa casa do cliente. Eu tenho um cliente que tem inversor de 20, 25 em casa. Isso aí é um desafio, porque o cliente ele precisa ser
bem transparente. Bem transparente, exatamente. A gente tem Porque às vezes clientes acontece, o cara, ele omite alguma informação, talvez, né, não entendo isso aí mesmo, para conseguir um valor melhor. Exatamente. E depois a conta vem. Exato. Daí o cara fala assim, a gente fez toda a conta e falando lá que ele precisa de um inversor de 5, certo? Um inversor de 5 vai ter 2 MPPT, né? MPPT, que são MPPT? São as entradas onde você vai colocar as placas. E você encheu essas duas com placas, certo? Aí o cliente chega e fala assim, bom, eu quero aumentar. Se você não fez esse planejamento, esse inversor, ele fica de lado, você tem que colocar um segundo inversor. Agora, se o cliente na hora da venda fala assim, Rodrigo, cara, eu vou colocar ar-condicionado, mas não agora. Eu tenho a intenção de ter um outro filho, vai aumentar, vou reformar a casa, isso, aquilo. Vou poder aumentar no futuro? Opa, me acendeu a luz, espera aí, esse cara vai querer aumentar. Vou deixar uma porta liberada para esse cara colocar placas nesse inversor mais tarde. O que isso significa? Né? Hoje nós estamos falando em placas, a gente está falando em acima de 600 watts as placas. Nós já temos placas no mercado de 700. Né? O que acontece? No passado nós tínhamos placas de 350 a 400. E essas placas, Xará? Vem de fora, vem daqui mesmo? Grande maioria, funciona? Hoje 90% vem importado. É importado. É importado. A China é a grande produtora, né? Todas as placas são a base de algo muito simples pra gente, né? Que é silício, areia. Olha. Né? Então é um vidro. E o vidro com uma composição, com uma parte química dentro dele, vamos falar dessa forma para ficar mais simples, que o sol, a hora que ele capta essa luz, essas moléculas se chocam e produzem energia. Né? As placas são, na realidade, vamos falar de uma maneira bem simplória, grandes baterias. Elas carregam e distribuem. Elas carregam e distribuem. Né? E aí vai para o inversor pega aquela corrente, que seria uma corrente contínua, e transforma em corrente alternada para a gente utilizar nas nossas casas. Legal. Isso que é o... Fantástico. Outra pergunta. Contratou com o concorrente, vocês pegam um projeto em andamento ou não? Rodrigo, nós de uma boa conversa e um bom acordo, a gente faz tudo. Né? O que é difícil de fazer? Né? É tirar a má impressão. Já cria uma objeção com o segmento, né? Com a energia solar. Eu já escutei muito falar assim, todo cara que lida com o solar é picareta. Mas nós, desses 5 anos, graças a Deus, não temos nenhum processo. Isso aí acontece em todo segmento. Todo segmento. Nós estamos hoje aí, digamos, eu vou falar um termo, né? Nós estamos virgem de justiça. Porque a gente sempre procura satisfazer o cliente. Por mais que a gente saiba que, às vezes, o cliente sempre tem razão, nem sempre é verdadeiro, né? Mas a gente procura ser muito transparente, muito honesto. É uma das nossas premissas, dos nossos valores, né, primordiais das 3 empresas, a gente ser honestos e transparentes. Nós nunca queremos vender a mais para o cliente do que ele precisa, e nem a menos, porque a gente sabe que lá na frente vai dar dor de cabeça. Então a gente tenta ser bem assertivo na venda. Assim como nas nossas propostas também de consultoria. Nós já fizemos várias consultorias, promovemos várias reduções de custo, e à toa que a gente só está crescendo. E me responde uma coisa, Xará, diante desse cenário, né, hoje é um segmento muito concorrido. Sim. Né? Você já pensou em desistir em algum momento? Sempre passa pela cabeça. Né? A desistência, ela tem que ser para você um retroalimentador. Se eu estou querendo desistir hoje, é porque eu deixei de fazer alguma coisa. É porque eu não fiz alguma coisa. Né? Eu saí do segmento comercial de transportadoras, de caminhões, mas o segmento está em ebulição. Falta profissional e eu tenho contato com muita gente ainda, todo mundo chama para voltar. É aquele fator da mão de obra. Fator da mão de obra qualificada. E aí eu penso em aquela velha história. Eu vou voltar para construir o sonho de alguém e vou continuar construindo o meu sonho. Legal. Então, o que eu mais penso é que esse aqui é o sonho, é o propósito de vida. Né? A gente só coloca, a gente transfere os mesmos valores que a gente aplica na vida pessoal para a empresa. Perfeito. Né? Então, por isso que a gente vê muitas empresas
indo bem, muitas empresas indo mal. Então isso passa muito pelo gestor, pelo proprietário. Os mesmos valores que ele aplicou na vida dele, se a vida dele também não está legal, a empresa não vai estar legal. Uma Perfeito. coisa é consequência da outra. Boa analogia. E o que mais marcou a sua carreira até o momento dentro da energia solar? Eu acho que assim, é a vontade de fazer as coisas certas. Né? Então vou falar assim, a gente já começou projetos com clientes que a gente viu que o projeto não ia dar bom. E como realmente não deu. Já deu problema no começo. Já deu problema no começo. Não problema do projeto em si, mas problema de relacionamento. Então, às vezes, o que é melhor? Falar, cara, vamos botar... Vamos parar por aqui. Ou a gente parar e fazer um ajuste de rota, né? O que a gente mais faz, às vezes... Porque o cara vem com uma ideia, às vezes, né? Eu quero fazer isso, 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 aquilo. Aí você começa a colocar e põe na ponta do lápis. Não, mas tudo isso... Então... Tá doido, mas o fulano fez por tanto. Exato. Mas, cara, deixa eu te explicar, então. E isso é muito importante, quando o cliente te dá a voz e a oportunidade de explicar. Porque, às vezes, ele só olha o custo, não olha o valor que está sendo entregue. Né? Então, que nem nós somos uma empresa que nós não cobramos, por exemplo, o monitoramento dos sistemas solares. Nós temos a plataforma, a grande maioria dos nossos clientes, nós temos hoje mais de 500 plantas instaladas, eu recebo alerta diariamente, o sistema do cidadão de tal cliente não está funcionando. A gente vai investigar. Fala um pouco mais sobre esse trabalho. Então, o que acontece? Todos os sistemas, as plantas instaladas, elas têm uma conectividade com a internet. Então, o cliente, a partir do momento que ele instalou, ele tem na palma da sua mão no seu celular um aplicativo onde ele vê a energia gerada dia, semana, mês, ano. Para ver se está dentro do dentro da expectativa, e às vezes a gente até analisa. Teve um cliente dias atrás que ele falou, Rodrigo, estava gerando X, estava tudo bonitinho, cara, e agora parou de gerar. Nós fomos lá ver, a árvore do vizinho estava fazendo uma sombra gigante no sistema dele. Uma árvore que cresceu, que não estava prevista. E aí ele pediu para o cliente podar, o vizinho dele podar a árvore, o sistema dele voltou a funcionar. Mas pelo aplicativo. E aí esse aplicativo mostra pra gente se caiu a luz, a gente sabe. Se o sistema está gerando menos ou mais, a gente sabe. Porque às vezes o cliente ele coloca o sistema e não acompanha, né? Não acompanha. Deixa ali e depois vai ver, não está rendendo o que eu preciso. Eu tenho um fato muito interessante. Nós temos uma cliente em Moreira Salles, ela é a irmã dela. São duas clientes, hoje são duas clientes, mas a gente fez para uma primeiro. E a gente instalou o sistema e estava funcionando perfeitamente. Eu e minha esposa, a gente estava fazendo uma caminhada e chegou uma mensagem de que o sistema dela tinha parado de gerar. Eu peguei e mandei mensagem pro marido dela. Falei, Ricardo, seu sistema parou de gerar. Ele, poxa, Rodrigo, deixa eu lá ver. Ele foi lá, realmente a luz está vermelha. Eu falei, então tá beleza, hoje é feriado, mas assim que possível já vou mandar um técnico aí, a gente vai reparar. Beleza, fomos lá, reparamos, acionamos a garantia, né? Era um raio, então o custo era dele, mas ficou super feliz, porque senão ele ia ver só na hora que vinha a fatura. Aí o cara ia ficar pé bravo aí. Né? Então nós nos antecipamos. Beleza, passou uns 3 meses, me liga a irmã dela. Você podia dar um pulinho aqui? Sim. Eu instalei essa energia solar na minha casa, o cara até hoje não me perguntou como que tá. Da minha irmã se instalou faz mais de 1 ano e já atrás deu problema e você avisou ela que está dando problema. Eu quero fazer uma usina de investimento. Vocês fazem? Olha que legal. Fizemos uma. A indicação Não foi nem indicação nesse caso, né? Foi uma boa propaganda. Case, né? Foi um case. E aí nós já fizemos uma usina, já está operando a usina dela, e ela já está indo para a segunda usina de investimento conosco. Então, eu sempre digo, às vezes, esse monitoramento, algumas empresas cobram para fazer. Interessante, eu não sabia. Né? Então, se eu aqui, por exemplo, todo o sistema que nós fizemos aqui, se eles tiverem, e outro fato, alguns clientes trocam a senha da internet, troquei a senha da internet, você configura de novo. Dependendo do cliente, a gente configura perfeitamente. Dependendo do cliente é mais longe, por exemplo, são cidades vizinhas, parceiro, espera eu dar um pulinho na cidade aí. Não, mas eu quero hoje. Bom, se você quer hoje, tem o custo do deslocamento. Sim. Então, mas a gente nunca explora, a gente sempre tenta ser o mais justo possível. Por exemplo, queimou um disjuntor. O técnico vai lá e troca o disjuntor. O custo do disjuntor é tanto e a mão de obra do técnico é tanto. Não cobramos a mais.
Dias atrás atendemos um cliente, ele mora nos Estados Unidos e tem uma casa de investimento. E aí o inquilino me ligou, falou assim, Rodrigo, estão me cobrando R$ 900 para trocar um disjuntor. Eu falei, rapaz do céu, estão te esfaqueando. Espera aí, fomos lá e trocamos o disjuntor. Passou 6 meses, esse inquilino está construindo a casa dele e foi lá comprar o sistema. Com vocês. Já colocou, Legal. já instalou com a gente. E tem algum projeto que você sente bastante orgulho? Eu sei que todo projeto é especial, com certeza. Sim. Né? Mas tem aquele que você guarda com carinho? Cara, eu acho Foi. que a composição que a gente fez do sistema Solaritá, do ecossistema Solaritá, é um filho. Né? E esse filho ele vai crescer e vai dar muitos frutos, né? Então, quando a gente fala hoje que a gente está maduro, né? Hoje a gente chegou no nível de maturidade que a gente pode alçar voos maiores. Então, nós temos um planejamento de crescimento, é igual um filho, ele vai crescer. Vai crescendo. Vai crescendo. Então, esse eu acho que é o maior projeto de todos. E aí tem cada um. Tem clientes que viram amigos. Né? A gente tem cliente que nos liga sábado de manhã, sábado à noite, convida para tomar uma cerveja. E tudo em função do bom atendimento. Né? Do relacionamento. Do relacionamento. Qual que é a importância do networking para você, Xará, no teu ponto de vista? Cara, eu Teu acho. negócio. Eu vejo hoje o network extremamente importante. Pelo seguinte, nós estamos num mundo que todo mundo tem uma desconfiança de golpe. A gente só ouve falar em golpe. A gente liga o jornal, é notícia ruim, golpe do INSS, a velhinha, nós vimos uma propaganda da Assembleia Legislativa do Paraná, onde existe uma lei no estado do Paraná que contrato bancário para idoso não pode ser por biometria, tem que ser assinado na agência. E aí essa para evitar fraude. Por causa da fraude. Então, o que acontece? Se você já tem um network estabelecido, então a pessoa ela está tendo resultado para sua empresa e ela te indica, as tuas chances de sucesso, fechar negócio, ela aumenta em 80%. Os outros 20% fica para ti. Né? Porque você tem um sistema que funciona, você tem algo que já dá resultado. Um trabalho bom, você só tem que provar para aquela pessoa que vai ser bom para ela também. Perfeito. Então o network nesse momento, né, ainda mais por ser algo novo. Imagina o celular está há quanto tempo já, mais ou menos? Uns 8 anos, 9? Não, pra você ter uma noção, a energia solar é tão antiga, que a gente tem sistemas maduros na Europa com 25, 30 anos. Mas aqui no Brasil, em que ano você eu não vou saber te dizer exatamente o ano que chegou, mas vamos falar de 10 anos para mais. 10 anos para cá, né? 10 anos para cá, que a gente tem... Aqui em Campo Mourão mesmo tem vários clientes com mais de 6 anos. Olha lá. Né? Então, tem 8... Aqui em Campo Mourão mesmo tem... Até uma das empresas tem 8 anos de idade. É bem antiga. Então, porque o sistema solar... Todos os satélites que a gente tem rodando na órbita da Terra são alimentados por placas solares. Então, você imagina. E como que você vê esse mercado, Xará, daqui a 15, 20 anos? Como que você observa? Eu vejo assim que a expansão tecnológica ela sempre está mudando numa velocidade gigantesca. Né? Nós estamos falando de sistemas solares de 10 anos aí, né, que já estão com 50% da sua vida útil e ainda estão cumprindo com o seu objetivo. Né? Então, a gente vê que daqui a pouco a gente vai falar em placa solar não de mais 25, 30 anos de geração linear. A gente vai falar com placas de 40 anos. Né? As placas, agora a tendência vai ser diminuir de tamanho ou não, depende da tecnologia. Então, tudo é uma conjectura de fatores que você vai pegar a adaptação do ser humano a essa tecnologia, você vai pegar o desenvolvimento dela, a evolução dela. Né? A gente já imaginou que o celular antigamente ele tinha que ser pequeno. E agora ele voltou a crescer. Começou com tijolão. O tijolão ele foi reduzindo, chegou às startups, mini startup, e agora voltou a crescer. Né? Então é muito subjetivo. Só que assim, a velocidade com que se transformou o celular, eu acho que é uma explicação mais clara que a gente tem. O carro elétrico ele já nasceu com um Gurgel no Brasil, há muitos anos atrás.
Existiu uma fábrica chamada Gurgel no Brasil que ele tentou lançar um carro elétrico e não vingou. Não emplacou. Não emplacou. Hoje a gente tem de novo uma seleção de carros elétricos, a gente fala, é uma economia verde. Só que assim, o quanto se gasta de recursos naturais para produzir um carro? Quanto se gasta para produzir uma bateria? E o que vai fazer com essa bateria depois? Então, o pensar no futuro hoje, a gente está pensando, por exemplo, nas placas solares. O que vai fazer com elas depois? Já existe uma forma de se reciclar. O Brasil ainda não possui essa tecnologia, mas na China já tem uso. Na Europa. Você percebe que as pessoas estão mais conscientes? Quando a gente fala em termos de eficiência energética, é um termo muito abrangente. Hoje a gente está vendo muito claro, por exemplo, a Petrobras falar sobre transição energética, né? Mas a gente não vê essa consciência no dia a dia do ser humano, né? Um canudo de papel, um canudo de plástico ou um canudo de metal? Qual é melhor? Né? Eu prefiro nenhum canudo. Então, tudo isso é algo que a gente tem que pensar. O de metal você reutiliza. Né? O de metal você reutiliza. O de plástico você recicla. E o de papel, a natureza decompõe. Então, cada um tem a sua particularidade. E é difícil eu falar isso está certo, isso está errado. Porque depende da opinião, depende do conceito de cada um. Perfeito. E vira polêmica. Vira polêmica. Fala para mim de forma pontual quais são os diferenciais do grupo hoje. Você já falou bastante da empresa, mas pontua. Né? Pontuar. Hoje, nós somos a única empresa moronense que tem esse ecossistema completo. Somos uma empresa onde nossos valores estão muito bem pautados, definidos. Né? Nós prezamos pela ética e pela satisfação do cliente. Porque isso é muito importante, né? Exatamente. As pessoas têm que parar de achar que é comum, né? Abrir uma empresa, criar lá valores, mas na prática... Chama visão e você praticar... Não funciona. Não funciona. Na maioria das vezes. Exatamente. Eu costumo brincar... eu tenho uma empresa hoje, para final de semana eu desligar o celular. A não ser que o cara me ligue para tomar um chopp ou comer uma carne. Mas não para escutar reclamação e problema. Vocês são em quantos lá? Nós somos colaboradores? em 4. Hoje em 4. Né? Somos 2 casais de sócios que a gente toca. Né? Cada um tem a sua função definida, tranquilo, bem legal. Então o que acontece? A partir do momento que a gente tem tudo bem acertado, né? A gente tem os pilares bem estabelecidos, é fácil a gestão. Hoje nós estamos automatizando quase tudo, querendo ou não, hoje é uma premissa, até desde o atendimento. Nós vamos crescer? Vamos crescer, mas a gente esperou um momento para poder abrir as vagas, para poder contratar pessoas. E contratar pessoas com os mesmos valores que a gente tem, trazer essas pessoas. Então, que não é fácil, né? Que é o mais difícil hoje em dia, né? Hoje o mais complicado é lidar com pessoas, né? É lidar com pessoas. Quem não aprender a lidar com pessoas tá fora do mercado. Não só isso, Rodrigo. Tá fora da vida. A vida é assim. Você vai no mercado hoje, por mais que você passe a sua compra sozinho, você precisa da mocinha no final lá para olhar o teu ticket se está certo ou não. Então, não tem como... O ser humano ele não é descartável. Né? Então, o ser humano, e assim, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, ainda é fundamental. Sempre, na minha opinião, tirando agora os robozinhos, né? Mas no tete-a-tete sempre vai ser. Mas se você pegar o robozinho, ele te fala, oi, bom dia, boa tarde. Exatamente, ele fala. Tem um restaurante da cidade que ele tem um robozinho no pesar, é um cliente nosso. Você conversa com o robozinho na maior simpatia do mundo. Legal. E lá no teu negócio, já chegou a IA? Vocês já estão trabalhando com ela? Estamos trabalhando com a IA, sim, fortemente. Hoje nós temos uma IA que ela entra dentro do site da Copel e ela tira as faturas. Olha! Hoje é a automatização. E se você não se adaptar, ela realmente te leva pela mão. Você viu que isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é bom. Eu, quando comecei a trabalhar em 90 e pouquinho, para não falar muito da idade, né? Meu chefe falava assim para mim, isso aqui é um computador, hein? Isso aqui, cara, vai fazer a gente trabalhar menos. Mal ele sabia que a gente ia trabalhar muito mais. Né? Hoje, antigamente a gente tinha secretário, hoje quase ninguém mais tem secretária.
A secretária faz muitas coisas. Está enxugando muito a operação. Está enxugando muito a operação e o computador te fez ser mais produtivo. Você produz muito mais. Hoje você põe para IA escrever um livro. Eu costumo brincar. As análises de contrato, a gente já tem um agente treinado para fazer análise de contrato. Caramba! E ele preenche sozinho, só coloca os dados, ele preenche sozinho o contrato. Não precisa mais. Sai prontinho. E a margem de erro é mínima. Exatamente. Então, hoje, a tecnologia ela tem que ser usada a seu favor. E pro bem. Sim, saber usar também. Saber usar. A gente vê muita gente usando pro mal, mas, cara, sempre tudo na vida. Sempre vai ter. Tem aquela pessoa que ela se ocupa em atrapalhar a vida alheia. Exatamente. E conta um pouquinho da rotina, né, entre empresário e também tem a esposa em casa. Como que é conciliar isso? O bom é que a esposa trabalha junto. E ela tá aqui, hein? O bom é que ela trabalha junto, mas o mais difícil é a gente chegar em casa e falar, agora a gente não fala mais da empresa. É isso aí. Como que separa? Como que separa? Então é um pouco mais difícil. Então, por exemplo, a gente, quando sai para caminhar, os assuntos têm que ser outros. Sim. E isso é saudável para sua vida, né? Você tem que ter as suas 8 horas de labuta, normal, mas você tem que saber diferenciar. Ah, não vai falar? Claro que vai. Churrasco de domingo a gente senta e fala de trabalho, todo mundo fala. Mas a tendência é tentar não falar, né? Falar um pouquinho mais do Palmeiras, né? Agora tá bom de falar do Palmeiras, né? Só ganha. Show de bola. Acredito que não ficou nada, né, Xará? O que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é interessante as pessoas entenderem que nós, o Grupo Solaritá, podemos causar economia de qualquer forma. A gente só precisa da oportunidade. Sim. Né? Aí eu digo sempre para um cliente, hoje mesmo nos procurou um cliente de Sinop, no Mato Grosso, com uma fatura de energia de Mercado Livre, para a gente fazer a auditoria da fatura para ele. Vocês atendem a nível Brasil? Atendemos a nível Brasil com a consultoria. Com a consultoria. Com a consultoria. Parte de instalação, não. Parte de instalação, não. Parte de instalação, nós colocamos um limite técnico de 200 km para poder dar uma boa assistência técnica depois. Né? Que se a gente faz uma instalação lá no Mato Grosso, como que você vai daqui lá para a manutenção dar o suporte? Então, o que acontece? E a parte de economia com os créditos, nós hoje estamos nós queremos fortalecer a nossa região. A partir do momento que o nosso crescimento ele ultrapassar a nossa região, a gente achar que a gente já atendeu todo mundo, aí a gente vai expandir para o Paraná. Ou, quem sabe, outros estados, mas aí o planejamento é muito mais demorado a longo prazo, né? Mas hoje, o que a gente nota? Todo mundo tem uma oportunidade de economia. Cara, se você economiza, a gente para não se pegar em valor de fatura, um exemplo. Nada. 100, 200, 300? Não, a gente fala em percentual. Sim, legal. Se você economizar 10% todo mês, ao final do ano você economizou 120%. Uma fatura pequena, é 7%, cara, 7% de R$100 é R$7. Mas R$7 vezes 12 dá 84. É quase a fatura do R$100. Perfeito. Né? Interessante. Boa analogia. O brasileiro, eu cito um caso, meu pai me falou uma época, meu pai trabalhou como construção de usinas hidrelétricas no mundo afora. E ele estava uma vez na Itália. A sede da empresa era em Milão. E ele estava lá e descia todo dia comer um pão numa padaria e não pegava os centavos de volta. Então, um dia ele chegou lá para tomar café, ele foi pagar, o dono da padaria falou, não, hoje seu café está pago. Não, mas por quê? Não, todo dia você larga tantos centavos aqui. Vocês brasileiros nunca passaram por uma guerra. Vocês não sabem a diferença que faz os centavos para comprar um pão. Caramba, interessante. Então aquilo, eu escutei a história e sempre ficou marcado. E eu sempre quando trabalhei, como eu falei lá atrás, a gente falava assim, o meu chefe falava assim, a meta do dia é economizar 1 centavo. Em 15 milhões de quilômetros, 1 centavo por quilômetro dá quanto? Uma boa economia. Caramba. E você acredita que a tua formação, ela contribui hoje? Contribui. Eu, quando fiz mecânica, a gente tem a cadeira de elétrica dentro de mecânica e a gente tem a questão de unidade, de física muito forte. Mas eu cursei também um bom tempo de bacharelado em física.
Então, quando a gente começa a conversar em quilowatt, ampere, volt, para mim não é nada de outro mundo, né? Eu consigo interagir muito bem tecnicamente, né? Claro que eu prefiro ficar na parte comercial, eu até brinco, passo um pouco mais pro meu sócio, que ele realmente é o técnico da história, né? Mas a gente entende, porque para você fazer uma boa venda, você tem que conhecer muito bem o seu produto. Você tem que Tem saber. como você vender o que você não conhece. Exato, e aquilo que você não acredita, né? Muito bem. Eu sempre digo que eu acredito tanto no negócio que eu vivo dele. E só dele. Hoje eu não tenho mais nenhuma outra atividade que nem já tive no passado. Hoje não. Hoje meu foco 100% está nele. Isso é importante para quem contrata, né? Saber que está contratando de uma empresa que tem projeção de crescimento. Exato. Não está ali para ver, vamos ver se der certo, se não der certo, eu fecho. E o cliente que comprou, como que fica? Exato. Hoje a gente tem os órfãos do solar, né? Você consegue, você já falou, pega, tem e dá continuidade. Estou atendendo um cliente onde uma empresa da cidade vendeu para ele. Falar tecnicamente bem rápido. Um inversor que poderia colocar 14 placas. Colocou só 7. Mas usou as 2 portas do inversor nessas 7 placas. 3 numa, 4 na outra. E aí ele chegou e falou, Rodrigo, eu fui lá, fiz um orçamento, eles querem colocar um outro inversor. Falei assim, mas, parceiro, é só você pegar essas 7 placas, colocar na mesma porta, e eu coloco as outras 6 placas na outra porta. Pronto, fechamos. E te cobro metade do preço. Não, mas eles falaram que tem que colocar um outro inversor. Eu falei, não, eu não quero tomar teu dinheiro. Eu quero fazer o certo. Isso que é bom ter conhecimento, né? Cara, é assim, a gente fica muito chateado, porque isso a gente vê que essas pessoas vão passar os valores para os filhos também dessa forma. E isso também prejudica o segmento. Prejudica o segmento. Eu venho no ramo de caminhões, aonde todo mundo fala que o caminhoneiro move o Brasil, isso e aquilo, e ele não é bem tratado. Mas é por ele também que não se faz tratar bem, né? Então eu tenho como obrigação fazer que o meu segmento eu seja honesto, eu seja sério, eu seja íntegro, né? Para que quem for falar de mim não tenha o que falar que não seja as coisas boas, né? O Rodrigo me vendeu o gato por lebre, o sistema dele não funciona, não entrega energia. Não, a gente entrega. Então a tua parte ali é comercial. Hoje a gente foca. Mas entendendo tudo da parte técnica. Sim, nós temos um corpo de engenharia especializado que atende. Somos uma das poucas empresas registradas no CREA, com unidade, tudo certinho. Nós temos tanto o CREA como o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos. Hoje, para você ter uma noção, hoje nós estamos fazendo obra em colégios também de padrão de energia. E hoje já se fala em licitação para órgão público? Se fala, e assim, só que é uma dificuldade gigantesca. Porque o órgão público, quando uma licitação, você vai trabalhar com um menor preço. Aí que tá o problema. E não a qualidade do produto. Então a gente vê muitas das vezes o órgão público comprando um produto, pagando caro pelaquela qualidade em si, né? Então é isso que é o complicado. Mas infelizmente é a única forma que o órgão público tem hoje de tentar inibir a corrupção, porque querendo ou não, se ele colocar alguma outra trava, as pessoas tendem a querer dar uma enroladinha, todo mundo quer ganhar um pouquinho, e aí não dá. É o sonho, né? Quero mexer só com licitação, né? Nós participamos também de algumas, né? Nós participamos de algumas licitações, fizemos alguns projetos para órgão público, mas aí entra várias dificuldades, que vai desde o recebimento até essa questão da qualidade do produto. E manter assim, um padrão é complicado. É complicado. Então a gente tenta não se meter em algumas coisas que a gente não vai conseguir manter o padrão que a gente está acostumado a trabalhar. Para não... Perfeito. Né, aquela história de que a gente estava falando, eu e a Jane, esses dias atrás, sobre a questão do todo mundo queria abraçar demais. Né? Não, nós estamos aqui, nossa perna dá para crescer um pouquinho? Crescemos um pouquinho. Vamos criar musculatura e crescer mais um pouquinho. E assim a gente foi indo. E assim a gente vai ir. Às vezes é melhor não vender do que vender e não entregar, né? Aí vai de cada um, né? Exatamente. Eu, na minha empresa, tenho algumas situações que eu
procuro não pegar, né? Principalmente quando vai atrasar o meu prazo. Exatamente. Ou seja, a gente tem que medir o custo e o benefício, né? E não só isso, às vezes aquele cliente que ele vai te participar uma única vez e vai falar mal de você pro resto da vida, Exatamente. né? É aquela venda que você fala assim, era melhor não ter vendido. Melhor não ter feito. Exatamente. Rodrigo, aonde encontrar vocês? Passa o arroba, endereço, telefone, o pessoal que está nos acompanhando. Foi um bate-papo muito valioso. Eu acredito que você esclareceu muitas dúvidas, né? Para mim foi excelente. Então passa o teu contato. Bom, nós estamos localizados ali na Santos Dumont com Irmãos Pereira, né? Bem na esquina, perto da Pizzaria Forneto. É uma boa referência. E estamos presentes em todas as redes sociais. Temos os sites da ciclosol.com.br, da ecocamp.com.br, aquacamp.com.br e o grupo solaritar.com.br. E aí a gente tem também o Instagram, @ciclosolenergia, @ecocamenergia, @aquacamp e @grupo solaritar. Pro cara que quer tirar uma dúvida lá, tem custo ou não? Não, chega lá, bate um papo, toma um café. Segundo alguns clientes aí, o café lá sempre é gourmet. Né? Cafézinho gourmet, de cápsula? Não, cafezinho passado. Passadinho? Olha, e quem faz café? Não é você não, né? É a patroa. Tem a patroa lá, seja na prensa francesa, no vai. Qualquer método lá, ela tá ficando metida, tá? Legal. Ficando boa no café. Deixa uma mensagem direcionada para sua câmera, para aquele cliente, aquela pessoa que olhou essa entrevista, ela tá ali, será que eu compro ou não compro energia solar? Será que eu coloco ou não coloco? Olha, hoje eu falaria o seguinte, não é nem vender a energia solar. Se você quer economizar, lá é o lugar certo. Seja com créditos de energia, seja alugando um sistema, seja instalando um sistema, seja eu te explicando a sua fatura que você possa economizar sem gastar R$1. Se você sentar comigo para tomar um café, 1 ou 2% você vai ganhar de economia, com toda certeza. E é café bom. Café é bom. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. Eu por ter aceito o meu convite, né? Sei que você tem a agenda muito apertada. Também agradeço a esposa que se faz presente, né? E as portas estão sempre abertas para você. Rodrigo, da mesma forma, nós somos parceiros já de longa data. Somos clientes da revista e vamos permanecer agora ainda com um foco maior, fazendo algumas outras interações, divulgando ainda mais o nosso ecossistema, né? E o nosso objetivo é esse, é promover a economia circular dentro de Campo Mourão, sendo de Campo Mourão, privilegiando a nossa cidade. Eu já falo como filho mouroense, tenho familiares que moram aqui e escolhi a cidade para ficar. Eu também vim de Umuarama e sou muito feliz em Campo Mourão. Exatamente. Já estou aqui há 9 anos. Rapaz, é tempo de... 9 anos, cheguei com um filho, já estou com 5, e só a família que cresce. Os filhos já estão criados, né? Família crescendo, tudo mourãoense do pé roxo. Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio do O Especialista Podcast. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Esse foi o Rodrigo Canteri. Até a próxima. Tchau!